Eis que em breve vem o terceiro ar. É o clamor urgente. Aplique o sinal ou morrerá. Eis que em breve vem o terceiro ar. É um clamor urgente. Aplique o sinal ou morrerá. Os reis da terra e seus exércitos reunidos no vale de Megido, onde as uvas da ira de Deus pisadas serão os lagares de sangue a transbordar. Não sejais participantes, meus irmãos, do banquete de Belsassar, pois seus súditos foram deformados à imagem da besta. Mas faça como Daniel em suas vestes imaculadas, sabendo que Cristo em ti deve ser glorificado. Eis que em breve vem o terceiro ar. É um clamor urgente. Aplique o sinal ou morrerá. Eis que em breve vem o terceiro ar. É um clamor urgente. Aplique o sinal ou morrerá. A natureza gemendo e o coração do homem cheio de temor. A camada de ozônio destruída, terremotos em todo lugar. Mas na Bíblia está escrito: o céu como um pergaminho se retirará. Assim diz o Senhor. Foi exatamente o que o profeta pregou. Mas como Micaías, fique com a visão do sétimo selo. Apenas fale o que Elias já profetizou. Eis que em breve vem o terceiro ar. É o clamor urgente. Aplique o sinal ou morrerá. Eis que em breve vem. Eis que em breve terceiro ar. É o clamor urgente. É um clamor urgente. Aplique o sinal ou morrerá. Demônios na atmosfera, possuindo os corações dos homens, que por iniquidade foram marcados por Deus. Ao rejeitar o profeta enviado, os anjos da morte estão prontos para matar mancebos e anciãos. Não olhe os cuidados desta vida. Lembre da mulher de Ló, que sua alma perdeu. Mas faça como Raabe, com sinal em exposição, pois os anjos da morte estão prontos para destruição. Eis que em breve desceu a. É o clamor urgente. Aplique o sinal ou morrerá. Eis que em breve vem. Eis que em breve. Aplique o sinal ou morrerá. Mas faça como Daniel. Mas faça como Daniel em suas vestes imaculadas.
com a visão do sétimo selo. Faça como um ave com um sinal em exposição, pois os anjos da morte estão prontos para destruição. Cante, igreja! Eis quem der. É o clamor. Aplique o sinal ou morra. Aplique o sinal ou morrerá. Eis quem deve ver. Eis quem deve ver. O terceiro ar é o clamor urgente. Aplique o sinal ou morrerá. Mais uma vez, só igreja, cante. Eis quem deve ver. O terceiro ar é o clamor urgente. Aplique o sinal ou morrerá. Oh, glória a Deus. Bom dia, irmãos. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que todos possam ter um ótimo domingo e depois desse domingo uma boa tarde, um bom final de semana. Não é verdade? Espero que todos tenham passado bem, que todos possam ter tido uma ótima semana. Pelo menos para mim foi muito bom, né? Muita chuva aqui no Paraná, na região de Ponta Grossa. Mas Deus tem sido bom demais. Amém? Bom, irmãos, hoje eu quero continuar o assunto que eu continuei na outra semana. A última vez, como alguns de vocês já escutaram, né? Falamos sobre o rio Eufrates. E hoje eu gostaria de continuar isso que o profeta mostra, a gente falar sobre um pouco do rei do norte. Quem é esse rei do norte que está nas escrituras? E como o Brana nos mostrou pela revelação da palavra o que a Bíblia quer dizer. Amém? Então, irmãos, eu convido vocês a ler primeiramente, quero ler duas escrituras, uma que está em Ezequiel 38. Ezequiel 38, a partir do versículo 1 até o versículo 6, que diz assim, ó. Veio mais a minha palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe-chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele, e dize, assim diz o Senhor Jeová, eis que sou contra ti, ó Gog, príncipe-chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo e rodela, manejando todos a espada, persas, etíopes e os de Pute com ele, todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Agora eu quero ler em Apocalipse, capítulo 17, a partir do versículo 12, que diz assim, E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Versículo 16. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Amém? Vamos orar? Poderoso Deus, Senhor Jesus eterno, maravilhoso, gracioso Pai. Ó Deus santo e justo e poderoso Deus, te damos graças por tudo em nome de Jesus Cristo, te dizemos obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós no decorrer dessa semana. Estamos aqui para falar um pouco da Tua palavra, Pai, e eu quero pedir a Tua bênção em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos ajude nessa hora. Que não deixe eu falar, mais uma vez eu te peço, que não seja minhas ideias, Deus, mas que seja a Tua santa palavra, que o Senhor possa esclarecer, Senhor, dar o entendimento àqueles que precisam. Em nome de Jesus Cristo eu peço, por favor, Pai, nos abençoa. Não deixe essa transmissão, nada de ruim acontecer, Senhor.
eu te peço para honra e glória teu santo nome, Jesus amado. Amém. Amém. Bom, irmãos, como foi falado semana passada, na outra transmissão, falamos sobre um pouco sobre o rio Eufrates. O que era o rio Eufrates, que era o rio da Babilônia, o poder da Babilônia. Chegamos ao final, então, lendo essa mesma escritura que nós lemos aqui em Apocalipse 16, não é 17, é Apocalipse 16, desculpa eu ter falado errado. Apocalipse 16, versículo 12, que diz que o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E hoje eu quero falar um pouco sobre esses reis do Oriente, mais precisamente o rei do Norte. Amém? Bom, eu quero fazer primeiro um esclarecimento, irmãos. Eu sei que esses assuntos que falam do futuro, coisas que hão de ser, Batalha do Armagedon, milênio, pós-milênio, e novos céus, nova terra, eu sei que isso inspira e ele chama a atenção de muita gente. Não é da minha natureza falar muito desses assuntos, coisas que hão de ser. Eu gosto de coisas mais do presente. Mas sim, faz parte da palavra. Deus deixou para que nós ficássemos apercebidos, que nós nos interessássemos por isso sim. Para que aumentássemos a nossa fé, para que a gente pudesse ver o que está acontecendo ao redor, ao nosso redor, na política, no nosso meio, em tudo. Para que a gente se preparasse cada vez mais. Amém? Porém, irmãos, eu sei muito bem, como eu já falei várias vezes, como eu disse, eu sei que isso atrai muita gente gosta desses assuntos. Então, se puder ajudar alguém, sabendo que eu não sei de tudo, tá? Tem pessoas mais capacitadas do que eu, mas eu quero botar aquilo que Deus colocou a minha inspiração para que vocês entendam. O que está querendo dizer, o que o profeta trouxe aqui. Tá? Isso não impede vocês de escutarem outros pregadores, outros pastores sobre demais assuntos. Lembrando que eu sempre penso que esses assuntos é para trazer fé, é para acordar as pessoas, é para entusiasmar as pessoas. Muitos saem pregando essas mensagens, coisas que hão de ser, e futuro, lar e outras coisas, como sendo só isso. A mensagem é riquíssima. Como sendo, se tu não falar sobre esses assuntos, tu não tem o Espírito Santo, vamos dizer assim. Você não vai para o arrebatamento, não será transformado. Tá. Na minha opinião, como é que eu posso dizer? Quero usar as palavras certas. Eu não vejo que é assim. Tá? Como eu já disse e repito, falar de milênio, falar de Armagedon, falar desses assuntos futuros, se não nos acrescentar nossa fé depois de termos nascido de novo, só nos torna um falador. Tá? Porque eu nunca encontrei nenhuma mensagem e nenhuma na palavra de Deus dizendo que falar sobre Apocalipse te dá um novo nascimento ou te batiza com o Espírito Santo. Pelo contrário, como eu já falei muitas e muitas vezes, e do que o profeta falou, que Deus disse, que Jesus disse, que o que nos dá o direito ao Espírito Santo é a obediência. Não é obras, é coisa que nós temos que fazer. Né? Falamos recentemente aqui, falei sobre um trabalho sobre o sinal, que o Brana mostra, que é o caráter. Né? Que Deus quer ver esse caráter. Então, o sinal de Deus é o caráter de Jesus Cristo que nós devemos apresentar. E se nós obedecermos a Deus, então nós temos esse direito ao Espírito Santo de Deus. E não é falar do Apocalipse que nos dá direito ao Espírito Santo, mas sim obedecer a palavra, toda a palavra. Não é parte dela, é toda a palavra e aquilo que Deus trouxe através do seu profeta para o último dia. Isso é a evidência, a maior evidência que o profeta nos disse: nós temos o Espírito Santo, se nós obedecemos toda a palavra. Se dizemos amém para toda a palavra. Não parte dela, mas toda a palavra. Amém? Também, irmãos, eu quero pedir para vocês, isso é tema de casa, tá? Não vai custar nada para vocês. Esse assunto que nós vamos falar agora, falar sobre o rei do norte, como eu marquei aqui, rei do norte, Gog de Magog, presidente da Rússia. Vamos ver o que o profeta tem para dizer. Mas eu quero que vocês leiam em casa. Pode ser durante, ou pode ser... Durante não digo, mas depois dessa transmissão, leiam o capítulo 38 e 39 de Ezequiel, que a gente leu, todo ele.
Porque eu não vou ler porque muito não vai dar tempo aqui. Gostaria de ler. Vocês vão ver que é tudo o nosso assunto aqui é sobre Ezequiel 38, 39. E ali mostra os detalhes. Tá? No decorrer aqui tu vai ver, mas leia, leia. Eu estou pedindo para que tu leia isso, para que tu entenda os detalhes, tá? Entenda essa junção que a gente leu aqui em Apocalipse 16, Ezequiel 38, 39, é os detalhes do que acontece aqui nessa parte de Ezequiel, é o que acontece dentro de Apocalipse 16, a partir do versículo 12 até o versículo 21. Todos os detalhes estão em Ezequiel 38, 39. Tá bom? Leia. Ele abre o leque, ele dá um zoom e faz tu entender. Leia isso, né? É o meu pedido. Tá bem? Então, irmãos, quem é o rei do norte? Segundo o profeta. Quem é esse rei? E ali disse que, como a gente escutou a transmissão passada falando sobre o rio Eufrates, que secaria, que é o poder da Babilônia mistério, e secará no sentido tanto espiritual quanto literal, para que se prepare o caminho dos reis do Oriente. E o profeta, terminamos com o profeta dizendo que viria a vinda do rei do norte, né, o guia dos reis do Oriente. Então quem são esses reis do Oriente? A gente leu ali em Ezequiel falando, né, de Togarma, de Put, de Etiópia, todas aquelas regiões lá, né, de Togarma. Povos antigos que hoje são esses povos aqui, esses países aqui. Aqueles povos lá estavam tipificando esses países hoje aqui. Então quem é o rei do norte? Que vai passar pelo rio Eufrates para batalhar contra a besta, o falso profeta e o dragão, esses espíritos. Quem é esse rei do norte que desce para se congregar na batalha de Armagedon? E se Deus me permitir, na próxima transmissão, eu quero falar um pouco sobre o Armagedon. Né? Um pouquinho, apenas tocar um pouco por cima, e quero falar um pouco sobre o rei do abismo, o anjo do abismo, né? Falar um pouco sobre isso, daí a gente vai cada vez descendo mais, tá? Para clarear um pouco a mente, dar entendimento àqueles que não têm um bom entendimento, que ainda confundem um pouco das escrituras, tá bom? Então você viu que na transmissão passada nós falamos sobre o rio Eufrates. Agora nós vamos falar sobre esse rei que desce pelo rio Eufrates, tá bom? O que o profeta diz? Quem é esse? Né, que traz uma multidão de povos contra Israel. Bem? Então, nosso primeiro slide aqui, para que eu sempre falo, não é minhas palavras, tá? Tu pode estar aqui, tu pode dar um pause, tu pode procurar a mensagem e pode ler, ver o que o Mombrana diz, tá bom? Então vamos lá. Tá? Tá. Na mensagem Tua Casa, foi que a gente leu a transmissão passada mesmo, pregado em 8 de agosto de 61, parágrafo 88, diz assim: sim, o rio Eufrates tem sempre sido um grande rio, porque tem uma grande importância na Bíblia. A primeira coisa que encontramos é que ele corria direto do Éden. Esse rio corria. A Bíblia diz que ele corria direto do Éden. A coisa seguinte que encontramos é que o rio Eufrates era um rio que corria direto da Babilônia. O mesmo rio, vem? O rio Eufrates corre direto da Babilônia. Agora nós vemos que o anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates e fez secar, para que o rei do norte pudesse passar. Tá vendo, irmãos, em verde aqui, o Mombrana está dizendo que a Bíblia mostra os reis do Oriente, junto com aqueles reis do Oriente está vindo o rei do norte. Então o profeta está dizendo que o que passa pelo rio Eufrates quando seca é o rei do norte. E eu penso que aquilo realmente acontecerá no final do tempo, quando eles se reunirão no Armagedon. Então, o profeta dizendo, o rei do norte vai vir pelo rio Eufrates e é secado. Bom, quem é o rei do norte? Continua mesmo, parágrafo 88. Observe, eles têm que vir direto pelo Egito lá, para chegar naquele lugar, passarem por aqueles países. Eles terão que cruzar o Eufrates para chegar lá. Vejam, o rio Eufrates existe ainda hoje, nós sabemos disso, vem? E o Amazonas na América do Sul, o Nilo no Egito, o Eufrates, qual é aquele outro? Há dois rios lá que corriam para o Éden. E o rio Eufrates, quando este grande fez o caminho para ele vir, veja, fazendo o caminho para o rei do norte descer.
Os reis, de novo, irmão. O Brana está falando, aqueles reis do Oriente, está vindo o rei do Norte. Veja que ele fala bastante o rei do Norte. Aquilo acontecerá durante a batalha, durante o tempo da batalha do Armagedon, nos últimos dias, vem? Aquele rio, Eufrates. São todas essas as perguntas, ou não? São essas? E fizeram a pergunta, né? Lembrando, só fazer um comentário que um pouco a ver, né? Os 4 maiores rios da Terra, né? Que são aqueles 4 rios do Éden que o profeta fala, tem outra mensagem, né? Que é o que a Bíblia chama lá de Nilo, Eufrates, Tigre ou Hidekel, que o certo é Hidekel. Lá tá, na verdade, é Gion, Pison, Eufrates e Hidekel. Né? Aí, agora eu não lembro qual que é o Gion, se eu não me engano, exatamente. O Gion é o Nilo. Então, traduzindo hoje, é Eufrates, o Tigre, o Nilo e o Amazonas, que são os 4 maiores rios da Terra, que é aqueles mesmos rios lá do Éden, tu viu que o profeta tá falando aqui. Tá bom? Tigre, Eufrates, Nilo e o Amazonas. Tá? São os 4 rios que estavam lá no princípio, lá, que são os 4 rios que saem, que irrigam toda a terra. Vamos continuar aqui. Então tu vê o profeta falando que é o rei do norte que desce pelo rio Eufrates para se congregar na batalha do Armagedon para vir para o terceiro ai, que eles vêm contra os povos de Israel. Por isso que eu digo, irmãos, leia Ezequiel 38, 39, principalmente o 38, tá? Que fala do final ali de Gog. Bom, deixa eu primeiro ver aqui se tem mais uma. Já quero adiantar e eu começo a falar. Bom, tu viu que o profeta disse que os reis do norte, os reis do Oriente, principalmente, que eles vêm pelo Oriente, e eles vêm com o rei do Norte. Só que a Bíblia, ela dá nome para esse rei e para essa terra do Norte. A Bíblia chama o nome desse rei de Gog, nós já vamos ver agora, de Gog, e no norte é a terra de Magog. Então, Gog, terra de Magog, foi o que a gente leu em Ezequiel 38. Tu, rei, né, príncipe-chefe de Meseque de Tubal, Gog, da terra de Magog. O nome desse rei é Gog, e a terra do norte é a terra de Magog. Tá bom? É o que a Bíblia chama o nome desse rei, do rei do norte. Como fala em Isaías, a profecia de Isaías também. Não é? Como a gente já passou semana passada. Esqueci de botar aqui. Mensagem: O princípio e o fim da dispensação gentia, pregado em 9 de janeiro de 55. Tradução: A voz de Deus. Parágrafo 100. Agora, deu-se a Daniel esta segurança. No fim da dispensação gentia, leia. Quando você for para casa e amanhã, leia o capítulo 11. O Mambranda está dizendo, mais um tema de casa, leia Daniel 11. E Daniel 11 já é também um complemento a mais, falando sobre o rei do norte. Então tu já tem, para entender mais o que vai acontecer com o rei do norte, o que vai acontecer com Gog, tu leia Ezequiel 38, 39. Não custa, é rápido. E leia Daniel 11. Também, vai falando lá do rei do, principalmente o rei do norte. Lá fala só rei do norte. Já Ezequiel 38 dá nome para o rei do norte, que é Gog, terra de Magog. O nome dele é Gog, da terra de Magog. Então são 2 complementos. Leia capítulo 11 de Daniel. Você pode ver como o rei do norte está vindo, tá vendo? Lá em Daniel fala como é que o rei do norte está vindo. E agora o profeta fala, o qual não é nada menos que a Rússia. Agora o profeta, aquilo que a Bíblia chama de, lá em Daniel, o rei do norte, e Ezequiel chama Gog, da terra de Magog, o profeta agora nos diz que é a Rússia. É o presidente da Rússia. Agora, eu vou dizer mais uma vez, se é ou se vai ser esse atual presidente da Rússia, chamado de Vladimir Putin, eu não sei. Eu não sei, mas é o presidente da Rússia, que desce pelo rio Eufrates com grandes exércitos, com os reis do Oriente, para congregar na batalha de Armagedon, para lutar contra os exércitos da besta, do dragão e do falso profeta. Nós vamos ver isso, tá bom? Vai guardando aí que eu não tô ficando louco não, tá bom? Então aqui o profeta nos diz, dá o nome agora para esse Gog, que a Bíblia chama de Gog, para o rei do norte. Ele está dizendo que é a Rússia, vindo para pressionar contra ele como um remoinho. E a grande batalha no Armagedon será travada bem ali perto dos portais de Jerusalém. Veja, ó. Notem, ó, eu gosto muito disso. Mas naquele tempo livrar-se-á teu povo todo aquele que se achar escrito no livro da vida do Cordeiro. Então, o profeta está dando o nome.
Vamos continuar aqui, ver o que mais ele fala. As 7 eras da igreja, a era de Laodiceia. Tá? Tradução de Goiânia, parágrafo 10. Aqui o profeta começa a falar, de novo, entre muitas mensagens, irmão, tu pode botar no busca e achar. O profeta está falando sobre as visões de 33. E ele fala sempre que a visão diz para ele: cuide do rei do norte, não tira os olhos do rei do norte, presta atenção no rei do norte. E tu sabe agora que é presente da Rússia, que é a Rússia. A terceira visão foi no domínio do mundo político, porque ele mostrou que haveria 3 grandes ismos: fascismo, nazismo e comunismo. Porém que os primeiros 2 seriam absorvidos pelo terceiro, isto é, pelo comunismo. A voz exortava: observe a Rússia, mantenha os seus olhos no rei do norte. Veja, mais uma mensagem, o profeta nos dizendo que o rei do norte é a Rússia. E Gog é o presidente da Rússia, que Magog é a terra da Rússia. Tá bom? E aqui não tem dúvida nenhuma, tá bom? Mensagem: a revelação dos 7 selos, perguntas e respostas sobre os selos, pregado em 24 de março de 63, tradução de Goiânia. Parágrafo 366 e 367. Após, o restante dos mortos não viveram por 1000 anos, aqueles que não foram uma noiva. Vejamos. Deixa eu fazer uma ressalva aqui. Primeiro, irmãos, eu quero que vocês entendam que quando fala de Ezequiel 38, 39, Gog, da terra de Magog, esse Gog e Magog não tem nada a ver com a batalha de Gog e Magog, que é depois de 1000 anos. Fizeram até uma pergunta para o profeta na mensagem de perguntas e respostas 64, e ele explica bem claro. Esse Gog da terra de Magog aqui é da batalha do Armagedon. A outra, a batalha de Gog e Magog, que é semelhante a essa, é só depois. Aquela que se encontra em Apocalipse 20 é só depois de 1000 anos, tá? Essa aqui é um pouquinho antes de entrar no milênio, e a outra é no final do milênio, tá? Embora tenha o mesmo nome, porque aqui é Gog da terra de Magog que luta no Armagedon, a outra, a batalha de Gog e Magog, por ser semelhante a esse caso aqui, é outra batalha, tá bom? Então, Ezequiel 38, 39 e Apocalipse 16, tá? Não tem nada a ver com Apocalipse 20, tá? Não misturem as coisas. O Senhor disse muitas vezes que o comunismo foi levantado por Deus para servir seu propósito, como o rei Nabucodonosor. Agora, onde finalmente o comunismo se encaixa no quadro? Que, 3 pontos, ele finalmente, 3 pontos, finalmente fará? Como terminará? Muitos estudiosos creem que no Reino do Norte, de novo, irmãos, Gog e Magog, mencionado nas Escrituras, descerão contra Israel no... Eu não posso entender exatamente o que é isso, sim. Eu creio, 3 pontos, em alguma das fitas, dizendo: você disse que finalmente cairia, 3 pontos, que o comunismo finalmente... Olha, presta atenção aqui, irmãos, em amarelo aqui, o comunismo finalmente destruiria o catolicismo ou o Vaticano através de uma explosão. Isso é correto? Isso foi que eles perguntaram para o irmão Brana, né? O comunismo destruiria o catolicismo, né? Falando da Rússia. Resumindo, fizeram a pergunta se a Rússia destruiria o Vaticano. E o irmão Brana já tinha falado sobre isso. E aí, no 367, ele dá a resposta. Sim, Apocalipse 16, você encontrará isso. Apocalipse 18:8, leiam Apocalipse 18:8, irmãos. E 12. Se a pessoa está aqui e deseja levar este pedaço de papel, abre aquilo. Você pode dar uma olhada nele, sim. Vem, ai, aquela grande cidade, pois em 1 hora ela chegará ao seu fim. Veja, falando do fim do Vaticano, né? Veja você, os mercadores e tudo mais haviam trazido suas mercadorias. Assim será, isso é correto. Então, o Brana falando que realmente a cidade do Vaticano vai ser destruída pela Rússia, pelo rei do norte. Amém? Ou seja, o comunismo vai destruir o catolicismo. Mas vamos seguir mais adiante para ver o que o profeta continua nos dizendo. Na mensagem Deus sendo mal entendido, pregado em 23 de julho de 61, tradução de Goiânia. Parágrafo 101 e 102. Fizeram a pergunta para o profeta, irmão. Mais uma vez fizeram a pergunta sobre o rei do norte. Ezequiel 38 e 39 acontecerá antes do rapto? Agora, se você observar Ezequiel 38 e 39,
trata com Gog e Magog, que é a Rússia, o país do norte. Mais uma vez, para vocês saírem hoje aqui sem dúvida de que Gog, da terra de Magog, é a Rússia, é o rei do norte. Então, o rei do norte, rei da terra do norte, é Gog, da terra de Magog. O norte é chamado de Magog, pela Bíblia. E esse rei tem o nome que é Gog. E o profeta nos diz que é o rei da Rússia, o presidente da Rússia. Bem? Qual é o nome desse presidente da Rússia? Não sei. Bom, não sei. Então, vocês não têm mais dúvida de que a Batalha do Armagedon, aqueles reis que descem do Oriente e do Norte, é o presidente da Rússia para a grande batalha e desce contra Israel também. Nós vamos ler daqui a pouco. E Deus trata com Gog e Magog quando eles descem diante de Israel ali. Veja o profeta dizendo. Isso está em Ezequiel 38, por isso eu estou pedindo. Leiam Ezequiel 38 e 39. E eu penso que aquilo acontecerá depois do rapto. Agora, isso não quer dizer que assim seja, vem? Mas esta é apenas a minha maneira de ensinar isto. Eu suponho que isto seja o que eles desejam saber, o que era a minha ideia. Bem? Perguntas e respostas, pregado em 15 de maio de 54. Parágrafo 149. A pergunta. Será a profecia de Ezequiel 38 e 39 cumprida antes do arrebatamento? Mais uma pergunta fizeram ao profeta referente a Gog e Magog. Creio que não. Creio que a próxima coisa que buscamos é o arrebatamento da igreja. E então, quando Gog e Magog vêm, são os exércitos russos que vêm. Veja, de novo, o profeta falando. Gog e Magog, Gog, da terra de Magog, é o rei do norte, é a Rússia. Certo? É a Rússia. Se tu quer saber um pouco mais, leia também Daniel 11, quando fala do rei do norte, que vem contra o rei do sul, e tudo mais, vem conquistando muitos povos. Então a profecia é que o rei do norte vai conquistar muitos povos, que a Rússia vai conquistar muitos povos. Basta tu ver o que está acontecendo hoje. A Ucrânia é só um começo da guerra que está ali. A Rússia vai vencer aquela guerra e ele vai invadir vários povos. Porque tu já descobriu que a Rússia é o rei do norte, é Gog e Magog, e o profeta nos disse para ler Daniel 11, como é que ele vem vindo até ele descer pelo rio Eufrates. Tudo isso vai acontecendo durante os 3 anos e meio da tribulação, e a noiva não está mais aqui, então tu já começa a entender o quão perto nós já estamos, tá? Para a conquista do rei do norte, vários povos, que a Rússia vai conquistar vários povos. Basta, se tu não tem um hábito de ver muita política, do que acontece no mundo, geopolítica, essas coisas, eu te aconselho que tu comece a acompanhar para te ver o que está acontecendo. Bom, então tu já sabe, o rei do norte, a Rússia, vai conquistar muitos povos, como diz Daniel 11, falando do rei do norte. Inclusive fará um acordo temporário e tal, algumas coisas ali, enquanto o rei da Rússia virá contra a guerra contra o rei da Rússia. O rei do sul, desculpa, tá? É o rei do norte contra o rei do sul. Então tu já começa a entender quem é o rei do sul também, tá? Tu sabe que o rei do norte é a Rússia, o rei do sul é Estados Unidos. Tá bom? Vamos lá. Mas vamos continuar lendo. Então até aqui a primeira parte ficou claro, tá? Quem é Gog e Magog? Gog é o nome do presidente da Rússia, que a Bíblia chama, né? Que é do norte, e Magog é a terra da Rússia, tá? Não saiam, a partir de hoje, irmãos, se vocês já tinham dúvida, não saiam, hoje vocês não têm mais o direito, vamos dizer assim, de ter essa dúvida, tá? Gog e Magog é a terra da Rússia, tá? Que é o rei do norte. Não tenho mais essa dúvida. Quando tu lê na Bíblia falando sobre isso, Isaías, Ezequiel, profecia contra juízo contra a Babilônia, que vem o rei do norte, tu sabe, é o juízo que vem da Rússia. Tá? Tudo que é referente a Gog, Magog e a terra do norte é a Rússia. Você não tem, irmão, tu não tem mais o direito de errar, tá bom? De ficar com dúvida. Vamos seguir para frente aqui. Bom, irmãos, então, fazer um pequeno esqueminha aqui. Tu viu que na batalha do Armagedon ali, o rio Eufrates é secado e sai 3 espíritos da boca do dragão, da besta e do falso profeta, que vão aos encontros dos reis de todo mundo, não os reis do Oriente. Tu vê que tá falando ali, é uma guerra entre os reis do Oriente, fazer assim, e os demais reis do mundo. Para que eles se congreguem num lugar chamado Armagedon, que a gente vai falar na próxima transmissão. Então, é uma guerra liderada pelo rei do norte, que vem junto com os reis do Oriente, e os reis de toda a terra, que esses espíritos que saem da boca, ou seja, os aliados do falso profeta, da besta, estão junto com o dragão. Aí tu vai dizer, não é tudo diabo? É tudo diabo quando nos ensinou nombrando. Só que Deus vai usar o rei do norte para destruir
a besta e o falso profeta e seu império, que é o catolicismo. Existem muitas mensagens, eu vou ler umas aqui agora. Então tu tá entendendo do que se trata a Batalha do Armagedon. Tu já sabe do que se trata o Terceiro Ai. É uma guerra entre os reis do Oriente e os demais reis da Terra. Ou seja, liderado pelo rei do Norte e liderado pelo rei do Sul. Ou seja, pelo espírito comunista, que é o rei do Norte, e pelo espírito catolicismo e as igrejas protestantes do rei do Sul. Um contra o outro. Tá entendendo? O que tá hoje, tu tá vendo em pequena escala aqui. Como eu disse, basta tu ver o que está acontecendo na Ucrânia. A Rússia guerreando com a Ucrânia já vai para 2 anos. A Ucrânia sendo armada por Estados Unidos e seus aliados, né? E a Rússia ela também sendo armada por seus aliados. Tu tá vendo 2 polos bem definidos no mundo hoje. A Rússia e seus aliados, Estados Unidos e seus aliados. Como nos explicou o profeta, os dois dedão do pé da estátua de Daniel, quando um caminha, o outro caminha também. Quando aquela estátua de Daniel, dos povos da dispensação gentia, eles nunca ficam parados, que é o poder diabólico que vem através dos reinos, culmina naqueles 2 poderes que seriam divididos e eles nunca se juntariam. Nós vamos ler daqui a pouquinho. Tá? É o rei do Norte, o rei do Sul, Estados Unidos e a Rússia. Os exércitos da Rússia contra os exércitos dos Estados Unidos. Isso um dia vai acontecer e tu já está vendo isso acontecendo. Tá? É uma disputa entre esses dois, é uma disputa entre a parte política, entre os partidos de esquerda, os partidos de direita, nos Estados Unidos entre os democratas e republicanos, que é a mesma coisa. Tá? A coisa vai se intensificar muito mais esse ano. Tu vai ver o que vai acontecer. Bom, te prepara para esse ano, vai ser um ano de dificuldade. Vamos continuar lendo aqui. Então, aqui é um pequeno resuminho. O que é a Batalha do Armagedon? É uma batalha, então, entre, como a gente já leu, nós vamos ler mais aqui, entre os cabeças Estados Unidos e a Rússia, né? Os Estados Unidos e seus aliados. Isso é a Batalha do Armagedon. Desculpa. Contra a Rússia e seus aliados, né? Que é o rei do Norte, os reis do Oriente. Ou seja, é uma batalha, espiritualmente falando, de catolicismo e as igrejas protestantes contra o comunismo. Resumindo, é isso. Tá bom? Então isso aqui é um pequeno esquema. É isso que acontece na Batalha do Armagedon, que culmina no Armagedon, que termina tudo para a entrada do milênio. Essas forças, poderes são destruídos. Tudo é diabo, mas Deus usa o diabo contra o diabo, né, para destruir um ao outro. E resumindo, é isso. Mas isso é o que termina lá. Mas nós vamos vir de trás para frente, tá? Mas para chegar nos nossos dias agora, para te entender o que está acontecendo agora. Tá? Então, ficou claro esse desenho aqui? O que é a Batalha do Armagedon? O que é o Terceiro Ai? Por que seca o rio Eufrates, como a gente falou semana passada? Né? O poder da Babilônia espiritual, para que passasse, né, o caminho do rei do Norte viesse com seus exércitos para lutar contra o rei do Sul. Tá bom? Leia Daniel 11, leia Ezequiel 38 e 39. Tá bom? Mensagem à marca da besta, pregado em 13 de maio de 54. Tradução à voz de Deus, tá? Parágrafo 135, 136 e 137. Ouço grandes ministros dizendo: a Rússia é o anticristo. Ora, a Rússia não tem nada a ver com o anticristo, tá vendo, irmãos? Pelo contrário, viu o desenho aqui? O anticristo vem da parte de quem? Ó, o anticristo vem pelo catolicismo e as igrejas protestantes. A gente sabe isso. Ou seja, o comunismo é para combater o catolicismo e o protestantismo. As igrejas evangélicas, tá bom? Parágrafo 136. Eles estavam dizendo, ministros dizendo que o anticristo é a Rússia. O profeta diz, ora, não, a Rússia não tem nada a ver com o anticristo. Isto é comunismo. Tá vendo? A Rússia é o comunismo. A falsidade do protestantismo e do catolicismo produziu o comunismo. A razão por que a Rússia os expulsou de lá é porque eles tinham todo o dinheiro e faziam com que fizessem todas as orações aqueles santos, de modo que edificaram os maiores edifícios e tiraram toda a riqueza do povo. E amontoaram desta maneira, e viram que eles não viviam de modo diferente, e não eram diferentes do resto do mundo. E eles vomitaram isto e formaram o comunismo. Então, né, o profeta mostra como é que surgiu o comunismo. Foi para lutar contra, porque se instalou o catolicismo lá na Rússia, nas terras do norte. E o que o catolicismo faz? Tira o povo e deixa o povo na miséria. As igrejas, é só tu ver hoje lá o do céu o que está acontecendo, né?
As igrejas evangélicas têm o mesmo DNA, enriquecer, e infelizmente passou para a mensagem, que é o que tu tá vendo, fazer grandes. De onde é que veio esse espírito de fazer, já falamos várias vezes, de fazer grandes igrejas? Tem uma origem, os pastores ricos que tu tá vendo. É o mesmo DNA, saíram da mãe. O pastor da mensagem tem esse mesmo espírito, a maioria, né? E não produz vida nenhuma. Tu não tá vendo a vida de Jesus que deveria ver. Tu tá vendo é fazer império. Isso é a realidade. E o profeta tá dizendo aqui, ó. Parágrafo 137. Agora, se vocês me concederem mais uma noite, se Deus conceder, vou provar-lhes que o comunismo está operando diretamente nas mãos do Deus Todo-Poderoso para destruir a acredito que seja Romano Cidade, né? E recorde, digo isto como profeta de Deus, o Império Russo lançará uma bomba atômica de algum tipo na cidade do Vaticano e destruirá em 1 hora. Aqui o profeta está dizendo. Agora falando claramente, abertamente, que o comunismo, a Rússia lançará uma bomba sobre o Vaticano. Então tu entendeu o que é a Batalha do Armagedon. É um contra o outro. Os dois poderes. Catolicismo mais as igrejas evangélicas contra o comunismo. No lado espiritual. No lado natural, ali, que é esse espírito sobre esses países, é o rei do norte contra o rei do sul. É a Rússia contra os Estados Unidos. É os Estados Unidos e seus exércitos e a Rússia e seus exércitos. Entendeu? É isso, termina lá. Se destrói totalmente e a Rússia destrói o Vaticano. Cabeça do catolicismo. Estão entendendo? O profeta fala claramente. Então, não saiam daqui hoje com essa dúvida. Tá bom? Vamos ver outra mensagem? Ó, a unidade de Deus numa única igreja. Pregado em 21 de dezembro de 58, tradução de Goiânia. Você já pensou que nesta Rússia eles possuem um Pentecoste falso? Eles são. Esta é a obra do diabo, tá vendo ele dizendo? Ó. E o comunismo lá é do diabo também. Então é diabo contra diabo. Se um reino está contra o outro, ele fica dividido, ele se destrói. É o que Deus vai fazer. Vai se destruir, né? Porque Deus está usando, por isso que não destruíram o comunismo. O comunismo vai esmagar o catolicismo e o protestantismo vão se matar também. Como eu disse, repito, leia Ezequiel 38, 39, que fala do fim de Gog, da terra de Magog. Como é que Deus vai trazer ele, mas como é que Deus vai destruir ele. Bom, lá no Vale de Megido, lá na Batalha de Armagedon. Eles estão tentando forçar todos os homens para o comunismo, onde cada homem tem tudo em comum. Você sabe que esta foi a condição da igreja sob o Espírito Santo no dia de Pentecostes, que as pessoas venderam suas posses e as colocaram aos pés do discípulo, tá vendo? Isso é o verdadeiro comunismo de Deus. E eles a distribuíram a cada um conforme necessitavam. Bem diferente hoje do que as igrejas da mensagem fazem, né? O povo distribui, o povo deposita aos pés dos pastores, nas igrejas, na tesouraria, né? O que eles fazem? Pegam para eles, né? Enriquecem, né? Diz que é deles. Mesma coisa que a igreja católica fez, né? Uma igreja católica, um sistema católico melhorado. Por quê? Porque muitas dessas igrejas da mensagem são filhas também. Resumindo, é isso. São filhas. Têm o mesmo DNA. Têm o mesmo código genético. Não adianta falar, a gente está vendo aí. E agora o diabo chegou por trás e entrou no mundo e fez um poder político, forçando o homem aquilo. Tá vendo? O catolicismo é um poder religioso que também forçou nas eras negras. E o comunismo é um poder político. Vocês entendem? É força do diabo, é o cavalo vermelho ali, né? O poder do cavalo branco e o poder do cavalo vermelho. Mas Deus usa um contra o outro. Lembra quando a gente leu da outra vez, né? Que metade dos cavalos foi para o norte e metade foi para o sul? Chegaria no tempo final que esses poderes diabólicos vão se encontrar e vão se autodestruir. Bem? Vocês estão entendendo agora claramente? Lá a visão de Zacarias, quando a gente leu, dos cavalos, né? A cor dos cavalos, branco, vermelho, preto e o baio. Pois é exatamente isso. Deus vai usar essa unção para que metade foi para o norte, metade foi para o sul e vai chegar o tempo que eles vão se autodestruir, que é na Batalha do Armagedon. Mas para isso, eu repito, leia Ezequiel 38, 39 e Daniel 11. Barro e ferro não se misturarão. Lembra da estátua de Daniel, que começou com cabeça de ouro, peito e braço de prata, ventre e coxa de cobre, pernas de ferro e pés de parte de ferro em parte de barro?
que eram os reinos gentios sobre a terra. Como é que começou? O primeiro foi o reino babilônico, depois entrou os Medo-Persa, depois com Alexandre o Grande, que era a prata, a Grécia dominou sobre os Medo-Persa, e depois o Império Romano, o maior império e mais cruel, foi as pernas de ferro, que esmiuçava tudo, e no final o romanismo se dividiu, a Roma Imperial virou Roma Papal, né? E depois esse reino em Roma Papal se dividiu, né, lá nas suas origens, lá na sua base, ficou barro e ferro para um lado, que se dividiu, né, vamos dizer, suas origens, o seu poder foi dividido em duas partes, onde eles não vão se misturar, que parte é barro e parte é ferro, e tu sabe que parte do poder está nos Estados Unidos e parte do poder está na Rússia, ou seja, parte do poder está no comunismo, que absorveu o nazismo e o fascismo, e parte do poder está no catolicismo junto com o protestantismo, que é as igrejas evangélicas. Se tu juntar tudo, protestantismo, catolicismo e comunismo, é o antigo império que começou lá na cabeça de ouro e veio caindo. Tá? Que é o princípio, o fim da dispensação gentia. Culminou, é tudo uma coisa só, que foi vindo em partes, até que foi indo, se dividiu depois em 10 reinos. Né? Os 2 dedão do pé e mais 4 depois. Né? Os 2 pés, ferro e barro. E a visão de Daniel disse que ferro e barro não se misturariam. E o profeta disse que eles nunca vão se misturar. Jamais vão se misturar. Então tu sabe que catolicismo e o protestantismo, esses vão se juntar. Contra o quê? Contra o comunismo. Nós já vamos ler a partir de agora. Mas esses dois, comunismo e catolicismo e protestantismo, jamais vão se unir. Jamais vão se unir. Tanto que a gente está vendo que eles culminam na Batalha do Armagedon. Bom, na mensagem às 70 semanas de Daniel, pregado em 6 de agosto de 61, tradução de Goiânia, parágrafos 125 e 126, diz assim: agora note aqui no final desta era. Agora Daniel, no segundo capítulo, e os versículos 34 e 35, ele observou esta imagem com grande consideração. E ele observou até que uma rocha foi cortada da montanha, não por mãos, e rolou e feriu a imagem nos pés. Veja, onde tinha ferro e barro. Né? Destruiu o romanismo, né? Destruiu o catolicismo e o protestantismo, e destruiu o comunismo. E rompeu aquela. Não a feriu na cabeça agora, a feriu nos pés. Isso foi no tempo do fim. Aqueles 10 dedos. Veja, presta atenção, irmão, sobre esses 10 dedos, tá? Isso tem a ver lá com o Apocalipse quando fala os 10 reis. Tá bom? Notem vocês aqui exatamente antes que o senhor Eisenhower. Eu não sei dizer direito, tá bom, irmãos? Eu não sei falar inglês, tá? Eu vou dizer Eisenhower ou às vezes Eisenhower, tá? Eu vou dizer Eisenhower, tá? Antes que o senhor Eisenhower saísse, o último protestante da América, a presidência, naquele tempo, tá? Que eu duvido que volte a haver outro. Olha, professor, duvido que volte a haver outro protestante legítimo. Ele está dizendo que o último protestante de verdade na América foi o presidente Eisenhower. Na América, na presidência. Porém, só para mostrar-lhe isso, se tão somente as pessoas despertassem, quando ele se reuniu, ali estavam. Na última reunião que eles tiveram, ele se reuniu com a Rússia. Haviam 5 países do Oriente comunista, ó os 5 dedão do pé, ó, comunista. Ih, por que eu fiz aqui? E 5 países do Oriente comunista e 5 países ocidentais. Entendeu? 5 do Oriente, porque se tu olhar no mapa político ou geopolítico, irmãos, tu vai ver que os países do Oriente predominantemente predomina o comunismo sobre aqueles países, aquele tipo de ditador. E pro Ocidente predomina o espírito catolicismo e protestante. Entendeu? Então tu vê aqui, principalmente o Brasil, o que eu quero dizer com isso? Eu já vou falar, adiantar. Esse governo que está aqui, que é um governo de esquerda, tendências comunistas, esses governos praticamente da América do Sul vão, assim como a Rússia, tu lê em Daniel 11, vai invadir vários povos, vai tomar conta de vários povos lá, e vai crescendo o seu poder, até chegar na Batalha do Armagedon, que passa pelo período da tribulação, esse poder, e chega até a Batalha do Armagedon. A mesma coisa é o Rei do Sul, a mesma coisa é os Estados Unidos. Tá? Esses países com forte tendência comunista na América do Sul aqui, também vai cair. Tá? Vai ter que cair. Nós vamos ver por quê.
Vai cair. Então, o Brasil aqui, esses partidos comunistas vão sair tudo. Vão sair, vão ser perseguidos, vão ser destruídos, eu não sei como, tá? Porque os dois poderes, os dois polos vão predominar nas suas origens, tá? Até que eles venham aos finais. Então, tu que fica brigando aí por partido de direita e esquerda, tá? Que é o conservador e os comunistas aí, né? Saiba que vão se autodestruir, tá? É tudo diabo. Bom, então, falando já, esse partido que nós temos aí, esse governo, tá com os dias contados. Basta tu ver o que tá acontecendo agora nos Estados Unidos, um partido conservador, com tendência evangélica, que tem muito carisma e muito simpatia evangélica. Bem provável que ele vai juntar a grande massa evangélica, tá? Mas vamos por parte, tá bom? Tu já tá entendendo o que vai acontecer, tá? Tu já tá vendo o que tá acontecendo no Brasil. Basta tu olhar ver um pouco de política, acompanhar o que tá acontecendo no nosso país. O senhor Khrushchev era o líder dos países orientais, ó. E o senhor Eisenhower era o líder dos países ocidentais, tá vendo? Os dois pés, os dois dedão do pé. E Khrushchev, como eu entendo, sempre tem dito que na Rússia, ó, era o presidente da Rússia naquele tempo, né? O presidente Khrushchev. A linguagem Khrushchev significa barro e Eisenhower significa ferro. Veja, em inglês. Tu vê os dois pés os dois dedão do pé da estátua de Daniel, os dois cabeça era Estados Unidos e Rússia. Presidente o Eisenhower e Khrushchev. Rússia e Estados Unidos, Rússia com seus aliados, Estados Unidos com seus aliados. Os dois pés da imagem. Então os dois poderes estariam concentrados nessa base, né, que aquilo veio com que o romanismo se dissolveu em dois poderes, né, ficou parte para a Rússia, que esse era o antigo poder romano, tá, do Império Romano, tá, que se desmembrou em 10 e ficou pela metade. Metade o Ocidente predominou o catolicismo e as igrejas evangélicas, e metade para o Oriente ficou predominantemente o comunismo, que tudo, tá vendo? Dois polos, comunismo que absorveu o fascismo e o nazismo, e o catolicismo que vai se juntar junto às mães e às filhas, que é junto com as igrejas evangélicas, né? Protestantismo. Se esses dois realmente se juntassem, irmãos, os dois casassem, a religião com o Estado fosse um casamento, mas Deus a destruir isso, né? Se os dois, o mundo estava entregue ao anticristo. Realmente o diabo dominaria perpetuamente, vamos dizer assim. Tá? Mas tu vê que Deus vai usar, ele foi vindo a estátua a imagem da estátua de Daniel, que ele viu dos reinos gentil, e veio até a base, foi vindo uma coisa, era uma unidade, foi vindo cada vez separando mais, até que o poder do diabo se dividiu e Deus usa ele mesmo contra ele mesmo, o reino dele contra ele mesmo. Mas tu vê que a origem era tudo era o reino do diabo. Aquele poder unido que ele tinha as pernas forte de ferro, que era o Império Romano, se dividiu parte para um barro e parte para um ferro, e eles mesmos vão se destruir. E Deus vai usar eles para destruir. Hein? Veja o que o Momento está dizendo. Aí está seu ferro e seu barro que não misturam, tá vendo? Rússia e Estados Unidos. E ele tirou o sapato e bateu na mesa com ele e tudo mais. Não misturará. Tu viu o profeta dizendo? Não misturará. Então tira da tua cabeça que Estados Unidos e a Rússia vão entrar em acordo. Tira da tua cabeça que o comunismo vai se unir com os católicos para perseguir a igreja. Nós vamos mostrar, não, é o contrário. É bem ao contrário. Tá? Tu começa a ler que não é bem assim que foi te ensinado, tá? Nós já vamos entrar no Concílio Mundial de Igreja, tá? Nós vamos seguir aqui, tá? Ó, o profeta dizendo, não misturará. Porém, é nos dias deste império que a rocha que foi cortada da montanha, não por mãos, feriu a imagem dos pés. No dia que esses dois estiver no ápice, no auge do seu poder, que é na Batalha do Armagedon. Os dois vêm para medir força. E lá Deus, aquela rocha sem mãos vem, que foi derrubada sem mãos, né? Foi tirada sem mãos aquela rocha. Basta tu ler isso em Daniel. Destrói todo esse poder do diabo. E parte está com a Rússia e seus aliados, e com o comunismo, e parte está com os Estados Unidos e seus aliados, que é o catolicismo e as igrejas evangélicas. Tudo é destruído por essa rocha. Então, aqui é um resuminho apenas para te entender, tá? E como diz o profeta, não se misturarão como um copo, né, de água e azeite, né? Pelo menos isso eu que tentei mostrar aqui. Tenha isso em mente, irmãos. Eles jamais vão se unir. Eles jamais vão entrar em acordo. Basta tu ver o que está acontecendo lá, tá praticamente uma guerra fria. Os países da OTAN
né? Os Estados Unidos está armando a Ucrânia, porque a Ucrânia não tem mais exército, contra a Rússia, e a Rússia está sendo armada lá com os seus aliados lá também, Coreia do Norte, Irã e tudo mais, os países comunistas, China, vê dois polos bem grandes, isso não vai acabar essa guerra, eles vão tentar, isso vai aumentando, é como Jesus disse, guerras e rumores de guerra, até o fim haverá guerra, como disse Daniel, até o fim, até que chegue na grande terceira guerra, é o terceiro ai. Bem? Então, aqui, ó, comunismo, né, não se misturará com o catolicismo e as igrejas evangélicas, as igrejas protestantes. Né? Comunismo é a Rússia, tu já sabe, Gog, da terra de Magog, que é o ferro, né? Deixa eu ver se eu escrevi direito aqui. Eu acho que eu até inverti, deixa eu ver uma coisa aqui. Pro chefe, é barro. Eita, escrevi errado. Deixa eu ver. Escrevi errado, só um pouquinho, irmãos. Deixa eu. Deixa eu mudar um pouquinho aqui, tá? Só um pouquinho. Quase só um pouquinho. Agora tá certo. Tá vendo? Ó, o comunismo não vai se. O comunismo, que é a Rússia, que é o barro, não vai se misturar com o catolicismo e as igrejas protestantes, que é os Estados Unidos, que é o ferro. Tá bom? Não vai. Tá bom? Não vai. Tenha isso em mente. Não vai, não vai. E tanto que chega no Armagedon. Tá bom? Bom. Agora eu quero falar de outro assunto. Tu já viu que isso é o que acontece lá. É o auge do que acontece. É a Batalha do Armagedon. O terceiro ai. Né? A Batalha de Armagedon. Na Montanha de Megido. No Vale de Megido. No Vale de Gisrael. No Vale de Jeosafá. No Vale da Decisão. Tem todos esses nomes. Nós vamos tentar mostrar isso na próxima transmissão, se Deus assim permitir. Tá bom? Agora eu faço a pergunta para vocês, isso aqui, ó. Qual é o motivo? Tanto fala do Concílio Mundial de Igrejas, da perseguição das igrejas, dos eleitos, tudo mais que o profeta falou, e que é tão falado no meio dos pastores da mensagem e do povo da mensagem. Mas a pergunta que eu faço para ti é agora, irmãos, é agora. Até agora eu vim aqui, levei 1 hora para nós chegarmos aqui. Para que é feito o Concílio Mundial de Igrejas? Qual é o objetivo das igrejas se unir? Por que a união das igrejas? Qual é o objetivo do ecumenismo? Qual é o objetivo? O que é isso, da união das igrejas? Ou seja, qual é o objetivo do catolicismo se unir com as igrejas evangélicas, com o protestantismo, que a gente mostrou aqui, ó? Tu já tá sabendo, tu já tem a resposta. Aqui, ó. É um contra o outro. Tira da tua cabeça, ó, tu não tem mais o direito de errar agora. E as igrejas evangélicas vão se unir com a igreja católica junto com o comunismo. Não. Não, não e não. E ponto. Tá bom? E ponto. É um contra o outro. Então, qual é o objetivo? Tá? Qual é o objetivo? Me dá toda a tua atenção agora. Qual é o objetivo do ecumenismo, do Concílio Mundial de Igrejas, das igrejas protestantes e evangélicas se unir junto com a igreja católica? Qual é o objetivo? Tu já viu que o lado católico tem a ver com os Estados Unidos, tá? A besta e o falso profeta, a besta, o Papa encarnado, vamos tentar falar isso na próxima transmissão, o falso profeta, o líder dos evangélicos, deles se unirem, tudo. Aí para perseguir a igreja. A intenção do diabo é essa. Tá, o eleito de Deus sempre foi. Tanto com o comunismo ou com o catolicismo. Sempre foi. Mas é um contra. Vai acabar. Deus vai usar um contra o outro. Vai usar a Rússia para destruir o catolicismo. Como a gente já leu ali que o profeta disse. Vai jogar uma bomba no Vaticano. Quer ler os detalhes, o profeta disse. Quer ler os detalhes dessa bomba, como vai ser? Leia Apocalipse 18.
Tô lendo, tô citando os parágrafos aqui para te não ficar confuso. Para te não ficar com uma pregação de um, uma pregação de outro, a pregação da colar, e tu fica uma bagunça na cabeça. Tá bom? Eu tô te dando bem em ordem como tu lê e tu entender. Então, irmãos, qual é o objetivo do Concílio Mundial de Igrejas? Tu viu ali? O comunismo foi levantado por Deus, que é o diabo, é um braço do diabo, contra ele mesmo. Então, é o comunismo contra o catolicismo. Ou seja, então qual é o objetivo do Concílio Mundial de Igrejas? Dos evangélicos e os católicos se unir? Nada mais do que lutar contra o comunismo. Para isso é formado o Concílio Mundial de Igrejas. Olha só. Vou ler aqui. Então tu já entendeu esse desenho aqui, tá bom? Mensagem Israel no Egito, uma das que eu mais gosto. Aquela série Israel no Egito que tem 5 mensagens, tá? Que tem uma estrela azul na frente, que tem a estrela de Davi na frente. Tradução dos crentes da Bíblia. Ó. Israel no Egito, pregado em 25 de março de 53. Parágrafo 106. Então José foi vendido por quase 30 moedas de prata por seus irmãos. A igreja judia traiu José. Hoje em dia, que há nesta igreja? Uma traição. Eles estão conseguindo documentos, eles vão tentar ter 3 pontos. Bem, agora mantenha isso em mente. As igrejas de Cristo na América, olha o que o profeta diz, irmãos, por favor. As igrejas de Cristo na América já têm se confederado com todas as igrejas e elas vão impor uma proibição aqui algum dia que trará uma união para lutar contra o comunismo. Eu vou repetir. Elas vão impor uma proibição, olha, as igrejas vão se unir e vão impor uma proibição aqui algum dia que trará uma união para lutar contra o comunismo. Se unirá o catolicismo com as igrejas protestantes, tá vendo? Contra o comunismo. A igreja católica o fará. E as interdenominações que se posicionarem pela verdade e fugirem deste dogma que eles levantaram serão perseguidas. Entendeu o que é perseguição? É não querer fazer parte. É as igrejas que não querem se juntar para lutar contra os comunistas. Tá entendendo? Qual é o objetivo? É as igrejas que não se juntarem nessa união, o catolicismo, do Papa, o líder dos evangélicos, para lutar contra o comunismo, esse espírito comunista, principalmente aqui na América. Por isso que eu digo, esses partidos vão cair, esses ditadores da América do Sul vão ter que cair, vai ter guerras. A influência dos Estados Unidos vai ser muito forte aqui na América, principalmente no Brasil, que é o cabeça da América do Sul. Espere os próximos cenas dos próximos capítulos, vamos dizer, esses partidos de esquerda que estão no poder, tudo que tá aí, isso aí vai cair, vai ter que cair, vai ter uma perseguição muito forte, tá? Vai ter uma reviravolta muito forte, ainda mais com esse presidente americano, que é de direita, ele é maciçamente de direita, tá? É evangélico, vamos falar assim. Tu viu o profeta dizendo, vão se unir contra o catolicismo, contra o comunismo, vão se unir contra os democratas, vão se unir contra os de esquerda. É uma luta ferrenha. E eles vão convocar e vão tentar juntar todo mundo. As igrejas que não quiserem vão ser perseguidas e mortas. Tá entendendo por que é a perseguição? É para eles lutarem contra um inimigo comum. Eu tô indo já adiantando, vamos lá. A marca da besta, o selo de Deus, confronto logo começará. Irmão, se isso não estiver ali dentro, você será enganado tão certo quanto o mundo está girando. Porque vai parecer tão agradável. Você dirá, tá vendo a ideia? A ideia é boa, vamos se juntar para lutar contra o comunismo? Vamos se juntar, gente. Gente, basta olhar no poder que está nosso governo, só coisa podre. Tudo contra a lei de Deus, tudo que não presta que eles estão fazendo. Como diz a Bíblia, que se levanta tudo quando se chama Deus. É o comunismo. Esses partidos de esquerda, tudo que tá aí podre. O lado aí PT, PSOL, PCdoB e por aí vai, tanto P, tudo perda. Entendeu? Tudo de esquerda, tudo podre. É podre. Esse pessoal vai estar tão indignado, eles estão tão apodrecendo, estão causando tanto mal-estar no povo, tô falando a nível Brasil, que o povo vai se indignar, vai se juntar, vamos tirar eles daqui na marra. Tá entendendo? E aqui eles vão convocar todo mundo. É um boicote. Vocês não querem se juntar? Então nós vamos te perseguir e te matar. Tu tá entendendo, irmãos? Essas igrejas
e não se unirem vão ser considerados inimigo do Estado, inimigo da igreja. Entendeu? O plano, a ideia parece boa, todo mundo vai junto, tá certo? Vamos destruir o comunismo, vamos tirar essas coisas podres, vamos tirar esses pessoal que tá nas escolas, vamos tirar esse pessoal que tá no tribunal, vamos tirar esse pessoal que tá na política, vamos tirar esse pessoal que tá no cinema, que tá nos teatros, que tá em toda a repartição pública. A ideia é essa, é tirar todo esse pessoal comunista, é matar eles, é destruir eles. A ideia é boa. Tá entendendo como a ideia é boa? E muita gente vai aderir a essa ideia. As igrejas evangélicas vão aderir a essa ideia. Vamos acabar com os comunistas. Mas povos, igrejas da mensagem, não, e algumas evangélicas, tá? Não é todas que vão entrar, tá bom? Muita gente das denominações não vão aceitar isso. O profeta já falou várias vezes. E eu até vou ler aqui, eu acho que eu tenho aqui que o Mombrana fala. Muita gente não vai aceitar essa marca da besta. Tá vendo? Não vai querer se juntar nesse propósito político. Não vai querer se juntar para destruir os comunistas. Então eles também vão ser perseguidos e mortos. Isso mais precisamente as virginéscias. É aí que o arrebatamento já. Quando isso acontecer, o arrebatamento acontecendo. Por isso que eu digo, presta atenção na política que está acontecendo. Presta atenção, principalmente esse presidente americano que assumiu agora. Ele vai juntar todos os evangélicos. Eles vão tentar destruir todos esses ditadores ou partidos de esquerda aqui na América do Sul. Tá vendo que o rapto tem que acontecer. Nós estamos às portas, não tem mais o que possa acontecer. Isso só vai agravando, até que chega o Armagedon. É um perseguindo o outro, lutando contra o outro, até que chega na Batalha do Armagedon. Mas quando isso acontece, essa luta, essa perseguição dos católicos e dos protestantes contra os comunistas durante 3 anos e meio, muitas coisas paralelas estão acontecendo. A noiva já foi e está na festa das bodas por 3 anos e meio. Tá bem? E durante 3 anos e meio acontece esse confronto, vai acontecendo. Até que chega a Batalha do Armagedon. Vamos continuar lendo. Vai parecer tão agradável, você dirá. Ó, tá vendo a ideia? A ideia é boa, na visão de muitos. E aí que é o plano do diabo. Agora, se o comunismo fez 3 pontos para o mundo, ora, vamos fazer um outro acordo. Olha a ideia da besta. Os catolicismo com as igrejas evangélicas. Olha a ideia dele. Já que o comunismo está juntando todo mundo, vamos juntar também. Ora, vamos fazer um acordo e juntar todos os cristãos e cristianizemos o mundo outra vez. E parecerá tão bom, olha a ideia, olha o plano do diabo. Parecerá tão bom, mas é tentador. Vai ser tentador para muitos acabar com esses comunistas aí. Vai ser tentador lutar contra eles. A ideia parece boa. Será tão bom que as pessoas saltarão para dentro dele. Eles confederarão as igrejas e as trarão. Tentarão fazer do cristianismo uma unidade. Tá vendo o objetivo? Um objetivo político. Juntar todas as igrejas, formar um ecumenismo, através de um cabeça. E a Bíblia diz em Apocalipse que ele deu o seu poder e tudo mais. E que ele fez uma imagem. A besta exerceu todo o poder que a besta exerceu antes dele. Certamente que é assim. Eu gostaria que tivéssemos tempos para atar o Apocalipse. É isto, mas não temos, vê? Para ver de onde está isto. Você está bem aqui no tempo do fim, irmão. Estamos no final da era. Deu para entender? Igrejas evangélicas vão se unir com os católicos. Papa, vai ter um líder protestante para lutar contra o rei do norte e seus exércitos, contra o espírito comunista. A guerra vai ser feia. Vai ser muito feia. Mensagem: o tempo da unidade e o sinal. Essa é uma das que eu mais gosto. Pregado em 18 de agosto de 63. Tradução de Goiânia. Parágrafo 56. Agora, os judeus uniram-se a si mesmos contra Jesus e contra seu Messias e sua mensagem de Messias. Nós vemos a mesma coisa agora acontecendo, simplesmente a mesma coisa. O comunismo está se unindo para destruir a igreja. Tá vendo? O rei do norte, seus aliados, o espírito comunista, os partidos de esquerda, os democratas nos Estados Unidos, estão se unindo para destruir a igreja. Quando o irmão fala igreja, é todo o sistema católico e protestante. O objetivo deles é destruir esse lado. Então, em contrapartida, para rebater, os católicos e os protestantes vão se unir para destruir o comunismo. Você está entendendo? Ó, simplesmente a mesma coisa. O comunismo está se unindo para destruir a igreja. E a única maneira que isto é, que é depois que a igreja se unir também, no concílio de igrejas, o concílio mundial de igrejas, para negar e destruir a mensagem, a palavra.
Eles têm rejeitado a palavra, as igrejas têm. Eles têm rejeitado a palavra, as igrejas têm. Eles não podem aceitá-la porque ela está contra seus credos denominacionais. Não importa quantas colunas de fogo pendam em nossa, 3 pontos, no nosso meio, ou quantas pessoas, que digo, no meio do povo, ou quantas pessoas, 3 pontos, quantas coisas sejam preditas e aconteçam. E todos os grandes sinais que ele prometeu para o último dia. Eles não podem fazer isso. Entendeu? Vamos se unir. Então vai ter um boicote, vai ter uma confederação. Se tu não se unir, irmão, com eles, eles vão te perseguir, vão te matar. Igual a Igreja Católica fez nas Eras Negras. Só que agora sob o comando da filha, sob o poder da filha. Lembra quando Salomé pediu a cabeça de João Batista? Foi comandado quem? Pela mãe. Herodias, lembra que casou com Herodes, que pediu a cabeça de João Batista, que pregou contra ela? Bom, não estava a favor. Quem fez a obra a obra depois do concílio de Nicéia, que teve o poder? E foi um concílio ali que atou o Estado com a religião. A mesma coisa. É o Estado político dos Estados Unidos contra a religião católica e os protestantes. O Estado casou. Como foi o concílio de Nicéia em 327 depois de Cristo? Surgiu um papa depois de um concílio e saiu destruindo tudo que era os inimigos. Vai voltar a mesma coisa depois do Concílio Mundial de Igrejas. A união entre a besta que sobe da terra e que é o poder político, que é os Estados Unidos, né? A besta que sobe da terra, junta, vai casar com a besta que sobe do mar, que sobe de povos, nações unidas, que é o catolicismo. Vão se unir os dois e vão dar, desse cruzamento, dessa cruza, né? Nasce a filha. Assim como do cruzamento de Acabe, que era o poder político, um chefe de Estado, casou com Jezabel, que era uma Sidônia, que era uma sacerdotisa de Baal, o resultado que foi? Foi uma Atalia. E a Atalia foi mais perversa que a mãe dela. A mesma coisa. A união da religião de Jezabel, que tu sabe que é o sistema católico, que casa com os Estados Unidos, dá o quê? Dá origem à filha, Jezabel, que é as igrejas protestantes. As filhas, na verdade, né? Vamos falar filha para ficar mais fácil. E a filha, sobre o intuito da mãe, é que vai fazer todo o massacre. Durante 3 anos e meio. Vai perseguir todos, sem dó nem piedade, irmãos. Como diz o profeta, aquilo que aconteceu no Holocausto dos Judeus foi uma prévia. O que aconteceu nas Eras Negras foi uma prévia do que a filha da carniceira vai fazer. Com quem não se unir com ela. Basta tu ver o que está acontecendo com esses líderes evangélicos. A revolta que eles estão contra esses partidos de esquerda. Se eles puderem, hoje eles arrancam um pedaço. Principalmente quando começar a mexer aqui no bolso deles. Já estão mexendo. Vão querer prender alguns aí, esses partidos de esquerda, esse nosso governo, nosso tribunal é querendo prender alguns. Ah, irmãos, vai ver o que vai acontecer. Filha carniceira, quando acontecendo na tribulação, que a noiva não está mais aqui, o diabo vai deitar e rolar contra qualquer inimigo, só que agora vai ser sobre a mão da filha. Tá entendendo? Sobre a mão da igreja, as igrejas protestantes. Vão ter poder de Estado, vai ter poder de polícia. O exército vai estar dando apoio. As polícias vão estar dando apoio. Tu entendeu o objetivo? Ou tu se une com eles contra os comunistas, ou tu vai ser perseguido e morto. Deu pra entender? É simples assim. O objetivo deles é político, é lutar contra os comunistas. Entendeu como a ideia vai. Coitado quem estiver aqui na tribulação, a ideia vai ser pressionar. Porque, por exemplo, tem 2 poderes: comunismo, catolicismo e protestantismo. Concílio ecumênico, tá? O Concílio Mundial de Igrejas e os comunistas. Aqui no meio vai estar as igrejas que não se associaram nem com os comunistas e não se associaram nem com o Concílio Mundial de Igrejas. Eles vão ser, aqui vai ficar no meio. Vai ser perseguido e morto. Entendeu? Vão ser considerados inimigos do Estado. Vão ser considerados inimigos da igreja. Vão ser considerados inimigos do Concílio Ecumênico. Inimigos do Papa, inimigos do falso profeta. Vão ser perseguidos e mortos. Porque se na ideia deles, na cabeça deles, ou tu se une com eles, ou então tu é inimigo. Mata. Tá entendendo a ideia? Por que vai ter perseguição? Não é uma perseguição específica o povo eleito de Deus, que diz aí Apocalipse 12 ali, né? Fez guerra contra o remanescente. É verdade. Mas é por quê? Porque não se uniu com eles. Vamos continuar lendo para ver se eu tô ficando doido ou não. Ele prometeu para o último dia. Eles não podem fazer isso. Vamos ler mais uma mensagem?
Parágrafo 57 da mesma mensagem. Portanto, eles estão se unindo agora. E o seu pastor aqui, muitos podem lhe dizer, estão lendo, que eles são 3 pontos. Tem o movimento ecumênico, 3 pontos do mundo mundial. E ó, há 3 pontos. Há um ministro luterano sobre isso, que se vier um desastre que aconteça nesta vizinhança aqui, se nós não estivermos unidos com o movimento ecumênico, tá vendo, irmãos? Ó, se não tiver unido com o movimento ecumênico para lutar contra o comunismo, então a nossa igreja não pode mais ser mais igreja. E eles poderão usá-la para uma dispensa. Tá vendo? Ou se o irmão visse alguém morrendo ou ferido e tentasse lhe ministrar qualquer bênção espiritual, nós poderíamos receber um tiro por isso. Olha que o irmão está falando como vai ser cruel. Exatamente correto. Poderia nos ser dado 10 anos de prisão federal por ministrar qualquer coisa. Porque nós não somos membros desse movimento ecumênico. Não vê você a marca da besta, vem? Então tu entendeu o que vai ser. Não confunde a marca da besta com a imagem da besta e outras coisas, tá? A marca da besta sempre teve desde sempre. Desde o Pentecostes, de formas diferentes. Ou era o selo de Deus, que é o Espírito Santo, ou é o selo do diabo, que é a marca da besta. Tá? De formas, através das eras, ela foi mudando. Tá? Foi enganando o povo e o povo recebeu a marca da besta. Agora aqui é do período da tribulação. O que é a marca da besta? Fazer parte desse movimento ecumênico, né? Tu vai ter que receber uma marca na testa ou na mão. Significa ter o entendimento, né? O entendimento que tu sabe, e a marca na mão é fazer as obras. Ou tu se une com eles e faz as obras que eles estão dizendo. Tu tem o entendimento e faz o que eles estão dizendo, ou então eles vão te matar e perseguir. Entendeu qual é o objetivo de formar o Concílio Mundial de Igrejas? Nada mais do que juntar um exército, um povo, para lutar contra os comunistas. E aqueles que não quiserem lutar contra os comunistas vão ser perseguidos e mortos. Viu o profeta dizendo? Por isso que as igrejas vão fechar. Por isso que pastores vão ser presos durante a tribulação. Por isso que a virginésia vai ser perseguida e morta. Por isso que muitos de denominação vão acordar e vão sair das denominação. Muitos vão ajudar até as virginésias, vão ajudar o povo de Deus. E muita gente vai ser morta também. Se tu acha que eu estou falando besteira, basta tu ler a mensagem às 7 eras da igreja, quando o profeta fala do livro da vida. Ele vai dizendo, muitas pessoas vão sair das denominação. Muita gente vai sair das assembleias. Muita gente vai sair do pentecostalismo, que vai acordar antes tarde e vai ser morto pelos próprios pentecostais, vai ser morto pelos próprios assembleianos, vai ser morto pelos próprios batistas, pelos próprios sistemas denominacional, daquilo que eles faziam parte. Entendeu? Mas vão ser salvos no dia do juízo. Vão passar pelo juízo do trono branco e vão viver. Tu entende? Não é só a virginésia que era da mensagem que ficou na tribulação que vai ser perseguida e morta. Muita gente, irmãos, das denominações vão ser perseguida e morta porque não farão parte disso. E o profeta fala, não vão aceitar isso aí, porque tá vendo que o movimento deles é político, é para destruir um outro povo, e eles não querem fazer parte. Então eles vão ser perseguidos e mortos também. Mais uma vez, parágrafo 58 e 59. Agora, nós vemos este tempo de união vindo. Agora observem. Então a igreja tem unido a si mesma contra a mensagem. Tá vendo? Por que eles vão perseguir a mensagem? É porque o povo da mensagem não quer se unir com eles contra o comunismo. É só isso. Por isso que as igrejas da mensagem vão ser perseguidas e mortas, as virginésias. Porque não quer se juntar com eles. E tá certo, porque se juntar com eles, recebe a marca da besta e é atormentado de dia e noite no lago de fogo. Tá vendo? Coitado de quem fica aqui. Olha a pressão que vai ser. Vão ter paz aqui na Terra. Não, além das pragas caindo, as catástrofes caindo, todos os problemas ainda vão ser perseguidos pela besta e falso profeta. Não vale a pena lutar hoje, receber o Espírito Santo, nascer de novo, embora daqui, para não ver isso aqui? Não, irmãos, não vai ter paz. De todos os lados, é praga caindo para todos os lados, é juízo de Deus. E além de tudo, a perseguição da besta e do falso profeta, por não se unir com eles. Em amarelo, irmãos, as nações estão se unindo em comunismo, ó, para destruir a igreja outra vez. De novo. Exatamente o que ela fez em primeiro lugar, vem? Ela repete consigo mesmo outra vez. Israel teve que rejeitar a mensagem primeiro. E quando eles rejeitaram a mensagem, então os militares, a vida nacional se uniu, ó, de outras nações. O que aconteceu lá há 2000 anos atrás, né? E entraram e destruíram a igreja. Hoje, eles têm rejeitado a mensagem. O Senhor Jesus e eles o têm rejeitado. E agora? O tempo está vindo onde? Olha de novo em amarelo aqui, irmãos. O comunismo está juntando. E agora? O tempo está vindo onde o comunismo está juntando o mundo contra a igreja. Vem isto? Tem que ser daquela maneira. Agora, é difícil dizer isto. Viu? O comunismo está juntando no mundo todo
contra a igreja. E a igreja vai se unir também contra o comunismo. Duas batalhas. E está começando agora, basta olhar teus olhos o que está acontecendo do teu lado. E vai culminar onde? No Armagedon. No terceiro ai. Mas para isso eu repito de novo. Leia Ezequiel 38, 39, que fala sobre a Rússia, a morte do presidente da Rússia, como é que ele vai acabar, como é que ele vai vir, como é que vai acabar. Leia também Daniel 11. Bom? Parágrafo 67, tá? Da mesma mensagem. Os judeus, 3 pontos. Os judeus uniram-se a si mesmos contra Jesus. Lembra que lá foi um tipo. Naquele tempo, há 2000 anos atrás, o Concílio Mundial de Igrejas era os judeus, que era feito dos fariseus, saduceus, herodianos, alexandrinos, todos contra a palavra. Eles perseguiram, mataram Jesus. Depois, perseguiram os apóstolos, mataram alguns apóstolos, mataram os discípulos. Tu vê? Perseguiram. Perseguiram o Filho do Homem, perseguiram depois os seus discípulos. Aí depois chegou o general Tito, que era o Império Romano e Grego, destruiu aqueles que destruíram o povo eleito de Deus. Tá entendendo? É o que vai acontecer. A igreja, o Concílio Mundial de Igrejas, vai destruir. O que está acontecendo agora? Ele é um outro tipo, tá? Eu já falei isso aí uma vez, falei várias vezes, né? Está na mensagem o tempo da unidade está. Hoje o povo eleito da mensagem é perseguido pelos próprios da mensagem. Os chamados da mensagem. Dentro dessa mensagem, tu sabe que vai sair um povo eleito para o arrebatamento. Esse povo eleito hoje está sendo difamado, perseguido, esses pequenos grupos, pelo próprio povo da mensagem. Depois esse povo da mensagem, como perseguiu o eleito, e eles ficaram no arrebatamento, eles vão ser perseguidos pelo Conselho Mundial de Igrejas. Porque o povo da mensagem é o único povo que tem entendimento que sabe que não se deve juntar com o Conselho Mundial de Igrejas. Não vai aceitar isso. Então eles vão ser perseguidos e mortos. Porque eles perseguiram e mataram os eleitos de Deus. Mataram espiritualmente, vamos dizer, perseguiram espiritualmente. Entende? É o mesmo paralelo. A única coisa que eles podem fazer é extrair para si mesmo um concílio. Porque eles estão separados. Olha o que o Mombrano está dizendo aqui, irmãos. Ó. Eu estou indo para o final. Nesse Concílio Mundial de Igrejas, nunca essa união foi doutrinária. Nunca foi por fé. É isso que o profeta está dizendo. O batista nunca vai concordar com o presbiteriano nunca vai concordar com o assembleiano nunca vai concordar com o quadrangular em doutrina. O quadrangular nunca vai concordar com certos pentecostais, que nunca vai concordar com Deus é amor, que nunca vai concordar com o adventista e sei lá mais o que, tantas denominações que tem. O testemunho de Jeová, eles jamais vão se concordar doutrinariamente. Então por que eles vão se unir? O objetivo deles é apenas político. É se unir porque eles têm um inimigo comum que quer destruir e matar eles. Esse inimigo que quer matar e destruir eles é o comunismo. Então eles vão se juntar para fazer frente um contra o outro. E vão começar a recrutar todas as igrejas pequenas que se juntem com eles. Todos os povos que se juntem com eles. Para essa batalha dos católicos mais as igrejas evangélicas contra os comunistas. Entendeu? Eles não vão se unir doutrinariamente. Já digo mais uma vez, tu não pode sair daqui hoje com essa dúvida. Tá? Não vão se unir por causa de uma só fé, não. O profeta vai dizer bem aqui, eu vou ler agora. Eles vão se unir por causa desse propósito, porque tem um inimigo querendo destruir eles. Então eles vão se unir para destruir esse inimigo. É simples assim. Olha em verde. A única coisa que eles podem fazer é extrair para si mesmo um concílio. Porque eles estão separados. Olha o que o profeta está dizendo. Um pequeno grupo aqui. Quem? Olha, irmão, presta bem atenção o que o profeta está falando. Eu vou ver bem devagar. Olha o que o Mombrana está falando aqui em verde. Os metodistas, batistas, luteranos, presbiterianos, Igreja de Cristo e as demais assim, eles não podem fazer nada. Porque este estará contra aquele, tá vendo? Ó? Aquele estará contra o outro. Suas doutrinas são tão diferentes como o leste é do oeste. Vem, eles não podem fazer isso. Mas uma vez juntos sobre a cabeça de um grandão, eles têm isto. Então eles têm isto. Entendeu como é que eles vão se unir? Não é por causa das suas doutrinas.
Ah, vamos esquecer nossas doutrinas, todo mundo vai batizar no nome do Pai, Filho e Espírito Santo, vamos juntar tudo e vamos ver quais doutrinas vão aceitar. Não. Não importa a doutrina do outro, vamos se juntar. Vamos se juntar para destruir os comunistas. Esse é o objetivo, é o único objetivo. Lembra quando Paulo foi preso? Foi preso já no seu final, lá, quando estava indo para Roma, se juntou os saduceus com todas aquelas seitas lá, os fariseus com os saduceus, os herodianos, aí eles se juntaram com o quê? Com o único objetivo de destruir Paulo. Paulo estava incomodando, estava tirando membro, eles estavam perdendo membro, eles estavam perdendo o privilégio, as pessoas estavam acordando, ou seja, e tu vê lá claramente que começou, quando Paulo falou acerca da ressurreição dos mortos, começaram a se pegar lá, os saduceus contra os fariseus, que não se davam. Eles nunca se deram bem, apenas se juntaram para lutar contra Paulo. É o mesmo quadro. Os denominacional, e digo mais, talvez até alguns, vou falar da mensagem aí, né? Vão se juntar para quê? Para perseguir aqueles, é para lutar contra os comunistas. Então tu não tá junto com nós? Viu, igrejinha, qual é a tua denominação? Não tenho denominação. Ah, tu é lá do tabernáculo tal, tabernáculo tal, tabernáculo tal, que era a mensagem do profeta. Sou. Tu vai se unir com nós? Não. Ó, tem ultimato aqui, ó. Então nós vamos fechar essa tua igreja a partir de hoje. Vai vir poder de polícia lá, exército nas ruas, tá? Pra perseguir os comunistas, com ordem de Estado, com a ordem da Santa Igreja, do Concílio Mundial de Igrejas. Então tá, a partir de hoje tu não tem mais culto. O dia que nós estiver na rua, nós vamos te matar. Começa assim, até que tu comece a ser perseguido. Tô falando tu no sentido como é que vai ser, tá? Então não tem mais autorização para pregar aqui. E mais, não vai ter autorização nem para comer. Ou tu se junta com nós para lutar contra os comunistas, tu não vai ter nem como comprar. Como é que fica? Não vai ter como beber água. E vão fugir? Vai pra onde? Vai pro mato? Olha a dificuldade que vai ser. Não vai poder comprar alimento. Não vai poder comprar roupa. Não vai poder comprar mantimento. Não vai poder botar teu filho na escola. Talvez teu filho vai ser tirado de ti. Coitado daqueles que ficarem aqui. Tá falando tu, mas não é exatamente tu, que eu não sei quem vai ficar. Tu entende? Ou tu se junta com eles. Quem ficar aqui. E se tu se juntar, tu sabe que a marca da besta é lago de fogo depois. Juízo de Deus. Tá vendo? Virginés, como é que vão ser perseguida? Ou se junta com eles. E nessa pressão, irmãos, muitos que se diz da mensagem hoje vão se unir nesse concílio. E vou dizer, mas muitos desses da mensagem é que vão entregar as próprias virginés. Muitos desses que se dizem mensagem, como a gente diz, não vão aguentar a pressão. Não vão aguentar a pressão que vai ser colocada sobre eles e vão entregar, porque a Bíblia diz isso, os inimigos da própria casa. Muitos vai ter grupinhos de virginécia escondido, fugindo, tentando sobreviver, tentando se alimentar, tentando beber água, tentando cuidar do seu filho, tentando conseguir mantimento para sobreviver, e vão ser entregues para o próprio povo da mensagem. Muitos do próprio povo da mensagem não vai aguentar a pressão, vai se unir com eles por um pedaço de pão, por um bocado de água. A Bíblia diz assim, não vão aguentar e vão entregar os próprios, porque eles vão conhecer os próprios. Olha que tristeza, que desgraça vai ser aqui. Não vai ter chance. Por isso vão acabar morrendo. Mas aquele que perseverar até o fim, e acabar morrendo, né, será salvo no dia do juízo. Agora, isso eu te digo, irmãos, muitos da mensagem que estão hoje, principalmente pastores em cima do púlpito, que não aguentam nada. Quando a gente já fala uma coisa, já fico brabo, já fico com... E não consegue ficar sem pegar todo dia, são ladrões de púlpito, já falamos várias vezes. Tu acha que eles vão aguentar a pressão? Vão ser os primeiros a entregar. Esse pastor com carrão, com cheio de... Fizeram a farra do dízimo aí, que adquiriram patrimônio? Ou tu tá achando que isso aí é eleito de Deus? Irmãos, a maioria do que tu tá vendo aí, ó, nem pra virginécia serve. Nem pra virginécia serve. Vou repetir mais uma vez. Nem pra virginécia serve. Porque o profeta falou, virginécia é pura. Tem moral alta. Isso aí que tu tá vendo aí fora não tem moral nenhuma. Só o povo que não consegue ver. Virginécia não dá escândalo, nunca trouxe e jamais vai trazer escândalo para a mensagem. Isso aí que tu tá vendo é um povo reprovado que tá trazendo escândalo. É um povo reprovado. Ah, Tiago, não sei se eles não se arrependerem. Eu não sei. No momento não tá mostrando que não tem arrependimento nenhum. Que não tem vontade, que o negócio é, sabe, tem o DNA. Muitos de Deus já entregou. Cruzar a linha, vamos falar assim. É verdade, irmãos. Não demonstra nenhum arrependimento. Não demonstra.
Muitos desses pastores, grandes pastores, vão, ou tu acha que todo mundo, falando abertamente aqui, ó, tu acha que 100%, todos que são dessa mensagem vão no arrebatamento? Vão ser eleitos? São da noiva? Todos? Não, né? Porque muitos vão ficar. E desses que ficar, parte é virgem nessa e parte é condenado. E desses que são condenados, vão se aliar ao Conselho Mundial de Igrejas, não vão aguentar pressão. Eles não conseguem aguentar pressão de ficar sem vaidade. Eles não conseguem aguentar pressão de ficar sem seus cabelos pintados, sem as modas, sem os filmes, sem todas essas porcarias que a gente vê na igreja, que a gente tá sempre falando. Eu acho que eles vão aguentar a pressão que vem sobre eles? A gente já fala umas coisinhas aqui, tá? Limpeza, santificação, eles já chiam, vai ser uma chaleira? Tu acha que no período da tribulação eles vão aguentar? Mas nunca. Mas nunca. Quem vai aguentar é as legítimas virginécia. E tão sofrido vai ser que vão acabar morrendo. Mas não negam a fé. Vão acabar morrendo pela sua fé. Agora, esses outros que tu tá vendo aí a vida fácil, meu filho. Certeza vai se unir ao Conselho Mundial de Igrejas. E vai entregar aqueles que eram seus irmãos que congregavam com eles. Mas certeza, a Bíblia foi assim no passado. Basta tu ler a história da martirologia, livro dos mártires, vários livros de mártires, documentários sobre os mártires. Muitos que se diziam cristãos não aguentaram a pressão e entregaram os próprios cristãos à morte do Império Romano. Entregaram os cristãos para a fogueira, para os leão, para as estacas, para a decapitação. Próprios da própria família que não aguentaram a pressão. Entregaram o filho, entregaram o pai, entregaram o irmão, entregaram para o Estado. A perseguição do catolicismo. É a mesma coisa que vai acontecer. Vários dessa mensagem, mas tem certeza, sem medo de errar, o profeta mostrou. Vários dessa mensagem, que se dizem mensagem e que estão em cima do púlpito, vão entregar, vão perseguir as virginécias. Porque não vão aguentar a pressão, não vão conseguir ficar sem comprar e vender sem o boicote, não vão conseguir aguentar sem os seus carros, não vão conseguir aguentar sem o ganha-pão e vão se unir. Vai até tentar resistir, mas quando a pressão vai ser tão grande, vão ceder à pressão e vão se unir junto para perseguir os eleitos. Os eleitos nécios, tá? As eleitas virginécias, porque os eleitos de verdade, a noiva já está no céu. É para isso que nós lutamos para tentar chegar lá. Por isso que nós estamos falando aqui sobre essa doutrina, que é a limpeza. E a obediência à palavra dá direito ao Espírito Santo. Não é falar sobre Apocalipse. Não é falar sobre Apocalipse que te dá direito ao novo nascimento, que te dá direito ao batismo do Espírito Santo. É obedecer o que Deus disse. É obedecer a palavra, é a sã doutrina. Amém? Então essa é a verdade, irmãos. Não vão aguentar pressão. Muitos que estão nessa mensagem não vão aguentar. Hoje é rédea frouxa, que tá vendo essa coisa aí, ó. Quando a pressão aumentar, meu filho, e vai aumentar, e tomara que aumente, porque é a palavra, porque é o único jeito da gente ir embora. Tá? O único jeito da gente ir embora é a pressão aumentar. Não tem jeito. Mas vamos continuar lendo aqui, se tem mais alguma mensagem. Mais um parágrafo da mesma mensagem, 68. Isto é onde os católicos estão tão unidos. A católica romana, naturalmente, eles estão em uma unidade. A maioria é católica romana. Os gregos e os outros católicos são 3 pontos. Não são tão como a católica romana. Agora, eles estão unidos. E esta é a razão pela qual eles estão juntos. Tá vendo, irmãos? Estão juntos. Não importa o que aconteça. O Papa é a cabeça de tudo, vem? Não importa o que os outros digam. Ele é infalível. Ele é 3 pontos. Ele é 3 pontos. Ele é um representante de Deus. Isto é tudo. Ela está próximo de Deus. Ela tem a jurisdição sobre o inferno, céu e purgatório. Vem? Então não há uma coisa que possa ser feita naquele caso. Seja o que for que ele diga, isto é o que ele tem que ser. Como é que vai ser o concílio? O Papa liderando tudo. Mais um parágrafo. Acho que esse aqui é o último dessa mensagem, tá? Parágrafo 89. Observe. Eles estão bem agora, estão agora se unindo. Você diz, irmão Brana, e é isso verdade? Eles estão indo para a batalha do Armagedon. Tá vendo, irmãos? Termina no Armagedon. Exatamente o que eles farão, vem? Eles estão se unindo para aquele direito agora. Isto é porque nós obtivemos a UN, que é as Nações Unidas, né? E tudo que temos, o mundo ocidental está se unindo contra o mundo oriental. Lembra? Khrushchev, Eisenhower. Comunismo contra o catolicismo. O comunismo e assim sucessivamente. Estão todos se unindo. As igrejas estão se unindo. Tudo parece estar se unindo. Unidade, unindo-se a si mesmo. Nós vemos isso. Mais uma vez, irmãos, eu repito. Não é comunismo junto com catolicismo e protestantismo. É comunismo se unindo com o comunismo contra. Catolicismo se unindo com protestantismo
contra o comunismo, um contra o outro, tá? Não se misturam. Se tu aprendeu errado, desaprende agora. É um contra o outro. É direita contra esquerda, aí nos partidos políticos, tá? É evangélico contra os comunistas aí. É democrata contra republicano nos Estados Unidos. Vão se unir. É Rússia contra Estados Unidos. É barro contra o ferro. Mensagem à revelação dos 7 selos, o primeiro selo. Parágrafo 389, tradução de Goiânia. Agora, o quê? Ao mesmo tempo que este sujeito está conquistando, então concluirei, Deus fará algo. Então, também, não vamos dar crédito todo a Satanás aqui. Vamos? Vejam. Não vamos falar só dele, vem? Enquanto estas grandes coisas estão acontecendo ali fora, este grande sistema envolve esta organização numa união para que possam se ajuntarem e se colocarem contra o comunismo. Tá vendo, irmãos? Mais uma mensagem, uma Mombrana falando que o Concílio Mundial de Igrejas é para lutar contra o comunismo. E não sabendo que Deus levantou o comunismo para conquistá-los. Claro. Mais uma vez o profeta dizendo, é contra o comunismo. Mensagem às 10 virgens. Pregado em 11 de dezembro de 1960. Tradução de Goiânia. Parágrafo 247 e 248. E agora façamos uma imagem a esta besta. Tá vendo o que é a imagem? A imagem é as igrejas protestantes, que se unem com a mãe católica, contra o comunismo. E aqui neste país eles fizeram uma imagem, uma confederação de denominações unidas. Os nicolaítas se unindo e se denominando. E finalmente unirão esta irmandade. Não entram como católicos, mas eles se unirão. Tá vendo, irmãos? Eles não se unem como suas doutrinas, mas eles se unirão como uma irmandade para tentar aniquilar o comunismo. Mais uma, para tentar destruir o comunismo. E a Bíblia diz que Deus levantou o comunismo para vingar das nações pelo que tem feito aos filhos de Deus. Exatamente correto. Ele disse, eles dão o seu poder e tudo mais à besta por 1 hora para vingar o povo, e o sangue que eles haviam derramado. E quando essa bomba atômica, a bomba que a gente viu lá, né, que se jogada no Vaticano, ou seja, o que for, atingir aquela cidade do Vaticano, mais uma mensagem que o profeta fala que a Rússia lançará no Vaticano, tá vendo? Para destruir o Vaticano. E a hierarquia romana não existir mais, ela diz, e nela foi encontrado o sangue de cada mártir que foi morto no mundo. Aí está ela. Aqui está a imagem dela, uma confederação de igreja. É. A mãe junto com as filhas. Tem mais uma mensagem? Eu acho que tem mais uma aqui. Mesmo parágrafo, a mesma mensagem, parágrafo 249. Não demorará muito até que teremos que fechar aquelas portas ali, isto é correto. Ou tomar uma marca denominacional. E nós fecharemos as portas, isto é correto. Vemos? Nós sabemos melhor do que isso. Está vendo o que o profeta disse? O que vai ser fechado as portas? Ou se une com eles, ou então eles destroem e matam tudo. Ou se une com os católicos, com o concílio ecumênico, ou se une com o Concílio Mundial de Igrejas para lutar contra o comunismo, ou então tu não vai pregar e nem comprar, nem beber, nem fazer nada. É tudo ou nada. Tá vendo que o diabo vai deitar e rolar. Vai dominar. Contra. O diabo encarnado, o Papa, junto com o falso profeta, irmãos, vai deitar e rolar. O Espírito Santo não está aqui. Se ele já fez o que fez nas Eras Negras, o Espírito Santo aqui, ele tendo a liberdade que fez, o que tu acha que ele vai fazer durante 3 anos e meio contra seus inimigos? Ele não vai ter dó nem piedade. Vê se tem mais uma. Eu acho que tem só mais uma. Epa, acabou. E acabou mesmo. Então, irmãos, recapitulando. Desde que a gente falamos sobre o rio Eufrates, né, o poder da Babilônia, nível espiritual, nível literal. O anjo que traz o julgamento seca o rio para que o rei do norte, que é a Rússia, que é Gog, que vem da terra de Magog com seus exércitos, contra Estados Unidos e seus exércitos, contra o rei do sul. Certo? Na grande batalha ali se destrói o poder de diabo contra o diabo. Né? Metade dos cavalos foi para o norte, metade dos cavalos que foi para o sul, se Deus faz ele se pegar. Mas para isso eu repito mais uma vez, leia Ezequiel 38 e 39, que mostra mais detalhes sobre Gog, né, da terra de Magog, como ele vai cair, como ele vem contra Israel lá, e lá ele morre. Como é que Deus destrói o exército russo. E vem primeiro destrói
o catolicismo e o protestantismo, aqueles exércitos ali, né? Depois eles ou seja, se autodestroem, tudo, tá bom? E também leia Daniel 11, que fala do rei do norte, como é que ele vai conquistando vários povos, tá? Pra te entender hoje o que a Rússia vai fazer lá na Europa, que muitos países lá ele vai tomar conta, vai tomar. A Bíblia tá dizendo, ele vai tomar posse lá, tu já tá vendo o que tá acontecendo. Porém, aqui no Ocidente, também na América do Sul, vários ditadores, esses governos comunistas vão tudo cair. Tá? Vai formar dois polos bem divididos. Tá? Um perseguir aqui, esse aqui que está na América do Sul, aqui, ó, esse poder evangélico católico, Concílio Mundial de Igreja, vai perseguir todos os comunistas. Vai matar todos os comunistas. E vai perseguir todos aqueles que não se unirem com eles. Vai ser um massacre. Ou se une com eles para lutar e destruir o comunismo, ou então é perseguido e morto. E claro, como é que está acontecendo? Vai vindo, lá é o final de tudo. Vai vindo durante esses 3 anos e meio. É o que acontece. Essa luta entre os dois, essa perseguição, tá? O poder comunista contra o poder católico e o poder protestante. Deixa eu botar aqui de novo. Né? Ou toma partido para um lado ou não. Vem aqui. Tá? Não se misturarão. Eu não tinha botado. O que eu tô fazendo? Bem, aqui. Ó. É arribar, tá? É isso aqui que acontece. Tá bom? É isso aqui, ó. Batalha do Armagedon. O que tá começando é o que tu tá vendo exatamente hoje aí na política aí fora. Tá? A coisa vai aumentar, a pressão vai aumentar. E eles vão começar o lado da direita, o lado republicano. O pessoal aqui no nosso país é predominantemente um país conservador, com tendências católicas, com tendências evangélicas. Tá? É um país que a moral ainda é cristã, chamada cristã. Não tem como o domínio comunista aqui prevalecer, não vai. Esses governantes aqui que está no legislativo, no executivo, no judiciário, vão cair tudo. Vão ser perseguidos, presos ou mortos. Tá? Entendeu? Tá começando agora. A pressão vai ser isso, para que todos se unam. Vai vir essa pressão mais forte esse ano. Tu já tá vendo isso. Para que se unam com eles contra esses partidos de esquerda, contra esses comunistas. Ou adere, ou vai ser perseguido e morto. Ou vai ter um boicote. Entende? Vamos fugir daqui, irmãos. Vamos fazer de tudo. Receber o Espírito Santo, nascer de novo, buscar Deus para ir embora daqui. Bem? Era isso que eu queria trazer para vocês, falar do Rei do Norte, quem é o Rei do Norte, e que a partir de hoje tu não tenha mais dúvida, viu? Não é comunismo que vai se unir com os evangélicos e católico contra a igreja, não. É um contra o outro. É que as virginessas vão estar nesse meio, desse fogo cruzado. E elas não vão se unir com ninguém, então vão ser perseguidas e mortas. Mais uma vez eu digo, as virginessas e aqueles que não fizerem parte do sistema do Concílio Mundial de Igreja, até mesmo católico, muitos não vão aceitar mais, vão renunciar à fé católica. Porque vão ver que esse movimento, que essa união é política para destruir os comunistas, para destruir é uma união política. Então, esses que não se unirem com o Concílio Mundial de Igreja vão ser considerados que inimigo do Estado, vão ser considerados inimigos da Santa Igreja, chamada Santo Ecumenismo. Vão ser perseguidos e mortos. Pude esclarecer um pouco mais? Pelas mensagens, eu te mostrei. Então, que se tu aprendeu de algo diferente, desaprende hoje, tá? E se Deus permitir, se Deus me der inspiração, me der tempo, eu quero falar um pouco mais sobre o Armagedon, tá? Tu viu que a gente veio do Armagedon até os nossos dias. E agora eu quero falar um pouco mais do Armagedon, como é que vai ser essa batalha, o que vai acontecer, e falar um pouco sobre o anjo do abismo que sobe, o reencarnado, o rei do abismo, que sobe ali em Apocalipse 8, tá? No final de Apocalipse 8, tá? 7 reis, o 8º rei, né? Que é o Papa encarnado. Vou falar um pouco sobre esse assunto, tá bom? Então é isso que eu queria trazer para vocês. Né? Se eu pude esclarecer, eu vou ficar feliz se muitos conseguirem entender o que está acontecendo e o que diz as escrituras ali. E para isso eu digo mais uma vez e a última vez hoje. Leiam Ezequiel 38 e 39, que fala de Gog com mais detalhe, aquilo que encaixa no Apocalipse, e Daniel 11, que fala do Rei do Norte, como ele vem conquistando todos aqueles povos ali. Tá bem? Para que não tenha mais dúvida, como é que a Rússia vai fazer? A Ucrânia ali é só o começo. A coisa vai apertar daqui para frente muito mais. Tá bem? Então, irmãos, que vocês possam ter um bom domingo, um bom almoço.
e uma boa semana. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Vamos orar? Poderoso Deus, Senhor Jesus Cristo, amado Mestre. Pai bendito celestial. Obrigado por tudo em nome de Jesus Cristo. O que estava no meu coração, o que teu profeta trouxe para nós, eu tentei de forma mais clara e sucinta passar para o teu povo. Que possa cair no coração do eleito, Pai, que eles possam despertar e olhar para o lado, olhar para as políticas, olhar para a economia, ver tudo que está acontecendo, Senhor. E que a pressão vai aumentar, Senhor, para que haja uma união, para que se unam os protestantes junto com os católicos para lutar contra o comunismo, Pai. Eles vão forçar, eles vão pressionar, Pai. Talvez não haverá muito tempo, quem sabe mês que vem, agora, Senhor, iniciando esse mês, não sabemos. E aqueles, Senhor, que não se juntarem nesse propósito político de destruição contra o comunismo, será perseguido e morto, como falou teu profeta. Quão perto está o arrebatamento, Pai? Quão perto está a saída do teu povo aqui? Nos ajuda, Deus, em nome de Jesus Cristo. Nos ajuda a ir embora. Não nos deixe ficar aqui, Pai, do fundo do meu coração. E eu creio que é do fundo do coração da maioria, Senhor. Talvez muitos não viram a emergência das coisas, a situação emergencial, Pai. Ajuda cada um a nascer de novo, a receber o Espírito Santo. E como tu disse, e eu repito e falo mais uma vez, Pai, que a tua palavra disse, que a obediência à tua palavra é que dá direito ao Espírito Santo. Eu te peço, Pai, nos ajuda a obedecer, por mais difícil que seja. Nos ajuda a ter o amor divino, que é o amor da tua palavra, Pai. No nome de Jesus Cristo eu te peço, por favor, tira toda dúvida e incredulidade e ajuda meus irmãos que estão ouvindo. No nome precioso de Jesus Cristo eu te peço, por favor. Amém. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Vão em paz. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eis que em breve vem o terceiro ar. É o clamor urgente. Aplique o sinal ou morrerá. Eis que em breve vem o terceiro ar. É um clamor urgente. Aplique o sinal ou morrerá. Os reis da terra e seus exércitos reunidos no vale de Megido, onde as uvas da ira de Deus pisadas serão os lagares de sangue a transbordar. Não sejais participantes, meus irmãos, do banquete de Belsassar, pois seus súditos foram deformados à imagem da besta. Mas faça como Daniel em suas vestes imaculadas, sabendo que Cristo em ti deve ser glorificado. Eis que em breve vem o terceiro ar. É um clamor urgente. Aplique o sinal ou morrerá. Eis que em breve vem o terceiro ar. É um clamor urgente. Aplique o sinal ou morrerá. A natureza gemendo e o coração do homem cheio de temor. A camada de ozônio destruída, terremotos em todo lugar. Mas na Bíblia está escrito: o céu como um pergaminho se retirará. Assim diz o Senhor. Foi exatamente o que o profeta pregou. Mas como Micaías
fique com a visão do sétimo selo. Apenas fale o que Elias já profetizou. Eis que em breve vem o terceiro ar. É o clamor urgente. Aplique o sinal ou morrerá. Eis que em breve vem. Eis que em breve terceiro ar. É o clamor urgente. É o clamor urgente. Aplique o sinal ou morrerá. Demônios na atmosfera, possuindo os corações dos homens, que por iniquidade foram marcados por Deus. Ao rejeitar o profeta enviado, os anjos da morte estão prontos para matar mancebos e anciãos. Não olhe os cuidados desta vida. Lembre da mulher de Ló, que sua alma perdeu. Mas faça como Raabe, com sinal em exposição. Pois os anjos da morte estão prontos para destruição. Eis que em breve desceu lá. É o clamor urgente. Aplique o sinal ou morrerá. Eis que em breve vem. Eis que em breve. É o clamor urgente. É o clamor urgente. Aplique o sinal ou morrerá. Mas faça como Daniel. Mas faça como Daniel, em suas vestes imaculadas. Como Micaías, fique com a visão do sétimo selo. Faça como Raabe, com um sinal em exposição. Pois os anjos da morte estão prontos para destruição. Cante, igreja! Eis que em breve é o clamor. Aplique o sinal ou morra. Aplique o sinal ou morrerá. Eis que em breve vem. Eis que em breve vem o terceiro ar. É o clamor urgente. Aplique o sinal ou morrerá. Mais uma vez, só igreja, cante. Eis que em breve vem o terceiro ar. É o clamor urgente. Aplique o sinal ou morrerá.